cultura da civilização ocidental está por um fio, hein? E resiste apenas no coração de alguns poucos estudiosos que se dedicam a resgatar essa cultura. Meus amigos, hoje a gente conversa sobre a cultura importa do Roger Scruton. Autor britânico, dedicou a sua vida ao estudo da filosofia, da arte e da música, lecionava nas universidades lá sobre a estética também. Então, uma pessoa que chegou à conclusão de que nós precisamos resgatar a cultura da civilização ocidental. O que acontece? Ele inicia o livro citando alguns exemplos do que é cultura, do que as pessoas denominam como cultura. Eu separei, eu vou ler rapidamente aqui para vocês, para a gente poder analisar isso daí. Ele começa assim, ó, os antropólogos, eles citam a cultura como costumes e artefatos que são partilhados, cuja partilha traz coesão social. Os etnólogos, para eles, todas as características intelectuais, emocionais e comportamentais que são transmitidas por meio de aprendizagem e interação social sem relação com a genética. E ele continua ainda com os sociólogos, pensamentos e hábitos por meio dos quais as pessoas definem a sua identidade de grupo e reivindicam um território social. Bom, você vê que 3 definições diferentes, mas sempre tem ali uma coisa em comum, que é a transmissão desses conhecimentos para as próximas gerações. E sempre está envolvido ali os hábitos, alguns conhecimentos intelectuais, enfim. Mas a predominância é a transferência para a próxima geração daqueles hábitos adquiridos. Você pode fazer um paralelo com os dias atuais. Como que as pessoas entendem cultura? É um tema bastante comentado. E, de fato, ele pode ser definido ou indefinido de diversas maneiras. Mas se você parar para pensar, qualquer coisa que um grupo de pessoas aprende e vai passando de um para o outro é um tipo de cultura. Uma cultura local, cultura da quebrada, da comunidade, cultura dos ricos, enfim. Tudo isso aí é um tipo de cultura. Mas o que o autor vem trazer, então, de diferente para essa discussão? Para isso a gente tem que saber o que é cultura para o Scruton, ou pelo menos o que é cultura nesse livro e o que ele está querendo discutir. Bom, para ele, ou pelo menos aqui no livro, ele vai tratar de cultura como sendo a alta cultura. E o que seria isso para o Scruton? O acúmulo, ao longo do tempo, das melhores artes, melhores filosofias e as melhores literaturas. E aí, então, ele vai introduzir para a gente o que ele entende como sendo um fator primordial para a construção de uma cultura, e seria o julgamento. Pois é. E o que a gente consegue, o que a gente poderia entender sobre isso? Quando a gente fala julgamento, nos tempos atuais, já nos inculca na mente uma ideia muito moralista, né? Ou de seleção, ou de exclusão de um em beneficiamento de outros. Tem um pouco de cada coisa, mas a gente precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares. O que seria, então, esse julgamento relacionado à cultura? Você tem, ao longo, né, da existência da espécie, em algum momento o homem passou a registrar alguma coisa que ele queria passar para a posteridade, ou simplesmente para a próxima pessoa que ele visse. Se você retornar lá para o tempo das cavernas, dos primeiros registros que nós temos, né, das pinturas rupestres, aquelas pessoas estavam tentando comunicar alguma coisa para alguém, né, da maneira como eles entendiam, enfim. A partir dali, o homem foi se desenvolvendo uma linguagem, e as coisas foram se aprimorando, as técnicas, enfim. Então, várias pessoas começaram a fazer coisas diferentes. Por exemplo, a arte. Um pintava uma coisa, o outro pintava outra, e as pessoas iam olhando aquilo. Automaticamente, as pessoas iam julgando. Como é esse julgando? Olha, eu gosto desse, eu não gosto daquele, e as coisas foram passando adiante. Como que vai se estabelecendo, então, a cultura? Ao longo desses milênios, o que resistiu ao julgamento de todas essas pessoas que passaram?
Não sei se eu estou conseguindo me fazer claro aqui, né? Pense você. Desde lá das primeiras pinturas, o que tem até hoje, qual que é o mais antigo, o que a gente consegue rastrear. Se a gente consegue hoje, 2.000 anos depois, 3.000 anos depois, observar algo que foi feito há milênios, é porque isso deve ter algum valor. Porque isso passou pelo julgamento de todas essas pessoas e uma boa parte delas considerou razoável transmitir isso para frente. E outras não, outras se perderam. E assim com tudo, com a música, com a literatura, a música principalmente. Desde lá dos primeiros primatas batendo o osso até o auge da música, com Beethoven, com Mozart, enfim. Como é que isso foi parar naquilo e como é que hoje nós ainda temos acesso a essas coisas através do julgamento, né, das pessoas? Olha, isso aqui é bom, isso não é bom, e aí, obviamente, não de uma pessoa, de várias pessoas ao longo dos tempos. E o que ele vem explicar para nós é que esse julgamento é algo natural do ser humano. Todos nós julgamos tudo 24 horas por dia. Não sei se dormindo também, talvez até nos sonhos. Nós julguemos as coisas, né? Mas o que ele usa para endossar esse pensamento? Ele faz uma analogia do julgamento com o riso. Exemplo, a piada. Todas as vezes em que você ouve uma piada, ou você ri, ou você não ri. É muito natural. Automaticamente, para que você dê uma risada, o seu cérebro ele teve que processar aquilo e dizer assim para você de maneira quase que instantânea, olha, isso é engraçado ou isso não é. Ou quando você ouve uma piada de mau gosto, alguma coisa que ofende as coisas que você acredita. Você não vai rir, mas você precisou processar aquilo, mesmo que de forma inconsciente. Então aquilo é o que? Emitir um julgamento. Quando você ouve algo que você considera desagradável e você não ri, você está dizendo, olha, eu não gostei. Quando você diz isso, você desaprova quem está contando a piada e você está em desacordo com ele, automaticamente. Então, isso é um microcosmo, agora você expande isso para a história da humanidade. As pessoas viam, automaticamente aquilo gerava uma reação e isso foi se perpetuando. Então, o que seria essa alta cultura, em resumo? Toda a acumulação de arte, literatura e filosofia que resistiu à prova do tempo e aos julgamentos das pessoas e que foram sendo, que em algum momento, né, se estabeleceu ali a sua base ao passar dos séculos, e essa base, que se tornou então a cultura ocidental, passou a ser transmitida para as próximas gerações. Quando a gente fala da alta cultura aqui nesse contexto do Scruton, pode ser que nos dias atuais gere um sentimento de ofensa, né, porque nós temos muito isso de nos ofender com qualquer coisa que nos desagrade. Às vezes não é nem uma ofensa, mas a gente internaliza aquilo. Então a gente poderia fazer uma análise e observar ao longo do tempo que você tem conhecimento. Vamos supor, às vezes você nasceu em 1990, mas você conhece as músicas da década de 70, enfim, as músicas populares, né? Quantas desses movimentos que você conhece sobreviveram e estão sendo ainda passados adiante até os dias de hoje, para os jovens de hoje, para os seus filhos? Bom, vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. Eu conheço, o rock and roll. O rock and roll passou por muitas mudanças, muitos estilos diferentes, né? Desde o classic rock até o pop pop nacional, hard rock, enfim, vários estilos dentro do rock and roll de maneira geral. O que vem sendo passado para as próximas gerações até hoje? Beatles, Rolling Stones, Black Sabbath, Led Zeppelin, né? Parece que isso aí, de uma maneira talvez mais fraca, vem sendo passado até hoje. Mais fraca, eu digo, quando num ambiente fora de pessoas que gostam daquilo. Quando você é um ídolo do rock, você vai transmitir tudo aquilo para o seu filho. Mas, por exemplo, eu não sou, mas mesmo assim eu ensino para o meu filho, olha, isso aqui é o Led Zeppelin, isso aqui é o Black Sabbath, ou isso aqui é o Metallica. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Então, isso é uma cultura que vem sendo passada. Agora, de todas as outras que você conhece, o disco, a música eletrônica, tinha uma específica lá dos anos 80, 90, não me lembro. Sumiu, eu não ouço mais. Tem alguns outros estilos novos, né? Que tocam nas raves, mas você não vê
essa perpetuação do mesmo estilo, do mesmo ritmo, enfim, sendo passada. E aí você vai traçando um paralelo. Por exemplo, a música erudita. É a mesma música desde quando ela foi composta até hoje. E sempre que surgem novos compositores, isso já é um pouco mais difícil, né? Que exige uma grande capacidade técnica das pessoas e uma grande bagagem também cultural, para que ela consiga conversar com aqueles autores e compor uma nova música dentro do mesmo estilo. Mas, enfim, o que importa é isso chegou até hoje, ao longo aí dos séculos. Vocês percebem a diferença? E veja que aqui nós não estamos falando, olha, é bom você escutar isso ou não é. É ruim você escutar isso. Nós estamos aqui apenas tentando fazer uma análise de como as coisas são passadas adiante. Por exemplo, a música que você ouve hoje, uma música da moda, um sertanejo sofrência, que é um fenômeno bem recente, né, de pouquíssimos anos atrás aí. Pouquíssimos. Você acha que daqui a 50 anos essa mesma fração da música sertaneja moderna vai estar sendo transmitida para outra geração, a sofrência? Por outro lado, quando você ouve uma moda de viola, isso daí também, do século passado, até hoje a moda de viola existe e vem sendo passada adiante dentro do grupo, né, das pessoas ali que conhecem. Não é um fenômeno nacional, quem dirá internacional. Mas o mesmo ritmo, com as mesmas premissas, vem sendo transmitidas. O sertanejo universitário, quando ele lançou, hoje ele já não existe mais naquele ritmo. E assim eu entendo que a sofrência também vai acabar. E aí surgirão novos, mas a moda de viola vai perpetuando. Entende? O funk é a mesma coisa. Tinha o funk carioca, tinha o funk 2000. Aquele ritmo já não tem mais, agora já é um outro ritmo. E assim por diante. Então você vê que isso ele não consegue se perpetuar como cultura, porque ele não se sedimenta, aquilo não passa ao teste do tempo, de modo que possa ser transmitido para as outras pessoas. Por quê? Não passou no julgamento de todas as pessoas. Ah, mas como não passou no julgamento, as pessoas gostam. Só que as pessoas não fazem uma análise profunda. Ninguém ouve funk, senta e fica, nossa, puxa vida, olha isso, olha aquilo. Não. As pessoas se distraem com aquilo. Entende a diferença? Aquilo é um pano de fundo como uma música de elevador. Você entra, você escuta e depois você sai. Então aquilo não tem um valor intrínseco, ou seja, em si mesmo, de modo que valha a pena o ser humano transmitir aquilo adiante. Até porque ele precisa reconhecer aquele valor intrínseco para que ele internalize e transmita. Eu acho que ficou claro essa questão do julgamento, né? A importância do julgamento na construção de uma cultura. Agora, queria passar para o próximo passo que o Scruton ele coloca, que seria a civilização. Então, como é que é formada uma civilização? Melhor dizendo, quais são as características que uma civilização precisa ter para ser reconhecida como tal? A primeira característica seria um grupo de pessoas que está debaixo de uma mesma fé religiosa. Então, exemplo, o Brasil tem uma maioria cristã. A maioria das pessoas, cerca de 80%, se declara cristã. Isso você pode até subdividir aí entre os grupos religiosos, né? O catolicismo, os protestantes, os espíritas, enfim. E dentre dessa maioria, a maioria se declara católico. Logo, o Brasil é uma civilização cristã, por conta dessa maioria. A outra característica seria um regime político já estabelecido, exemplo, república. Antes era um regime monárquico, agora um regime republicano. Mesmo quando na monarquia, toda a nação estava debaixo desse mesmo regime. Hoje está debaixo da república. E o outro ponto é o mesmo sistema jurídico para todos e os hábitos. Os hábitos, pode ser que tenha aí uma variação grande, pode ser. Só que se você enquadrar os hábitos sob os aspectos morais, você vai ver que a grande parte se comporta ou pensa da mesma maneira com relação ao que é a moral. Que aqui, sem abrir muito a discussão,
né, porque também o vídeo ficaria gigante, mas a moral é o quê? Código de conduta. Eu devo me comportar assim perante aquela situação ou não devo? É para isso que serve a moral. E quando a civilização está unida, a sua maioria, nunca é 100%, tá, gente? Mas a sua maioria está ali unida, debaixo desses aspectos, ela se beneficia dessa união, ou seja, dessa posição em que ela ocupa. Como ela se beneficia? Bom, todos nós sabemos que nós vivemos debaixo de uma instituição jurídica. Então, quando nós temos algum problema, nós já sabemos o que fazer. Vamos na polícia, abrimos um processo, enfim. Sem entrar aqui, tá, gente, na discussão se funciona, se não funciona, enfim. Mas nós sabemos reconhecidamente que isso existe. A religião, a mesma coisa. Porém, a religião aparece-nos de maneira... Qual seria a palavra? Controversa? Bom, vocês pensem aí, tá? Fato é que uma das bases da cultura ocidental é o quê? A moral judaico-cristã. E nós fazemos parte disso. Nós, enquanto aqui no Ocidente, e um país majoritariamente cristão, vivemos e nos beneficiamos e usufruímos dessa moral cristã. Para que o sistema jurídico chegasse onde chegou hoje, no passado, houve uma união entre Igreja Católica e Império Romano, no período de Constantino. Os dois se incorporaram ali e foram surgindo mudanças, adaptações, de modo que o sistema jurídico incorporou muitas dessas questões morais à igreja. E hoje, de repente, você é ateu ou protestante, mas você vive e você utiliza coisas do âmbito moral cristão. Por exemplo, quando você vê alguém passando uma dificuldade, internamente ali surge uma sensação, um sentimento de empatia. Você se solidariza com aquela pessoa. Pode ser que você não tenha o hábito da caridade a ponto de você chegar e, sei lá, ajudar de fato, a vez de fato. Mas aquele sentimento, se você parar para pensar, você vê que já está internalizado. Logo, o seu cérebro ele raciocina dessa maneira, porque isso foi transmitido para você. E aí nós entramos na questão do que é a civilização ocidental. Quais são as suas bases? Antes de entrar diretamente no que constitui a civilização ocidental, olha, nós precisamos unir aqui o conceito de civilização, que eu trouxe para vocês, e o conceito da cultura da civilização. O que compõe, então, a cultura de uma civilização, para que ela se entenda ali como civilização, culturalmente falando? Arte e literatura. Se você parar para pensar, se aquilo não está registrado na literatura ao longo dos tempos, aquilo não existe. Hoje, você não saberia o que aconteceu há 100 anos atrás, há 200 anos atrás. Não estou nem falando aqui de cultura historiográfica, de relatos históricos, de documentos. Não. Isso aí é para os estudiosos da área. Agora, em relação à cultura de um povo, como aquelas pessoas se comportam, como aquelas pessoas agem perante as situações, isso é registrado na literatura. A literatura, que nós entendemos hoje como literatura clássica, que na época não era literatura clássica, era só literatura. Hoje, nós denominamos essa literatura clássica porque existem outras novas literaturas e outros novos escritos modernos que diferem muito, intrinsecamente, daquelas outras obras. Então, exemplo, o fulano tinha essa e essa virtude, esse e esse defeito. Na vida dele, ele agiu dessa maneira e se omitiu dessa maneira. Existia ali observadores. E dentre esses observadores, literatos, não que academicamente fossem, mas tinham o talento e tinha o olhar. Essa pessoa observava aquilo e falava, opa, isso dá um belo livro, isso dá uma bela história. Então, ao invés dele pegar esses costumes que ele observava na sociedade e escrever um documento, olha, fulano no dia de tal fez tal coisa, o nome dele é tal, o que aconteceu? Ele falou assim, não, eu vou romancear, ou seja, eu vou criar uma história, vou colocar esses personagens lá dentro, vou mudar um nome, e a vida dos personagens, a vida que eu darei a esses personagens é essa que eu acabei de ver. Então, na história da literatura ocidental, você tem muitas coisas, muitos comportamentos relatados. Um deles, traição conjugal. Qual que é a história do primeiro romance que nós temos, notícia aqui no Ocidente? Ilíada e Odisseia, do Homero, aí, um grego.
que nós já vamos entrar aqui, né, nos pilares da cultura ocidental. Mas então, a primeira história que nós temos notícia da civilização ocidental seriam essas duas obras do Homero. E qual foi o motivo do início da Guerra de Troia? Uma traição. Né? Helena foge com Paris e aí o pau começa a torar lá. Isso pode ter acontecido literalmente dessa maneira? Não. Mas o cara observou aquilo, observou o problema que gerou e fantasiou uma história. Pode ser que aquela guerra tenha acontecido daquela maneira? Pode, mas pode ser que também não tenha acontecido. Mas esse comportamento humano foi registrado. Vocês entendem onde eu quero chegar? Então a literatura não necessariamente é um registro histórico. Na maioria das vezes não é. Mas ela pode conter trechos históricos. Mas o comportamento humano, ou seja, o material que está ali, do drama humano, o que é a vida de um ser humano. E isso está ali da maneira mais transparente possível. E o dom, ou seja, o talento do escritor, ele depende 100% de como ele consegue observar, captar, processar e escrever aquilo para a posteridade. Então, eu já dei aqui, já fui até longe demais, mas eu já dei para vocês aqui o entendimento do que é, então, a literatura dentro desse pilar da cultura. Uma boa literatura é essa que passa através do tempo, que sobrevive ao teste do tempo e chega para nós. E hoje, lendo a Ilíada e a Odisseia, você enxerga valor naquilo, porque você fala, nossa, eu também poderia fazer isso. Nossa, eu conheço o fulano que fez. Nossa, você entendeu? Isso tem valor atemporal, porque é do âmbito do ser humano, do drama humano. O que é estar encarnado aqui? O que é viver aqui no planeta Terra? E aí, então, pessoas que têm consciência desses dois pilares, arte e literatura, essas pessoas consomem isso, elas chegam à conclusão de quem elas são, ou seja, elas pertencem a essa ou aquela civilização e estão debaixo da mesma unidade. Dito isto, o que é então a cultura ocidental? Porque você tem a asiática, né, que é totalmente diferente. Então, notem que realmente existe isso. Essa cultura, aquela civilização, enfim. A cultura ocidental, ela tem três pilares já bem definidos, que é a moral judaico-cristã. Por que judaico-cristã? Porque parte da Bíblia, e a Bíblia tem o Antigo e o Novo Testamento, e o Antigo é o hebraico, é o judaísmo, e o Novo Testamento, o cristão. E aí dessa união surgiu, então, um dos pilares que seria o judaico-cristão. O próximo pilar é as leis de Roma, o sistema jurídico, que nós temos até hoje, e a filosofia grega. E dentro da filosofia, dentro, né, desse pacote, eu incluo ali, entendo que está incluído, a literatura. Então, eu até falei isso anteriormente no vídeo, de maneira rápida, mas a igreja, né, depois de Cristo, os primeiros cristãos sofreram os martírios, os assassinatos, enfim. Em determinado momento, ela chega até Constantino, de Roma, ele ganha uma determinada batalha, ele entende que Deus estava, o Deus cristão estava ao lado dele, então ele acha por bem incorporar a igreja ao seu império. A partir dali as coisas começam a ter uma nova mudança. E então, os costumes, as tradições, a moral, o código de conduta, vem sendo desenvolvido até um determinado ponto que passa a ser, então, transmitido. E a mesma coisa se dá com as leis e as filosofias, enfim. Só que a filosofia que vem da Grécia, você tem lá os filósofos clássicos, Platão, Sócrates, Aristóteles, que são os principais, que desenvolveram as suas ideias, e essas ideias também são propagadas até hoje, e as pessoas ainda estudam isso até hoje. Se você parar para pensar que essas filosofias são bem antes de Cristo, e até hoje estão aí, e nós podemos utilizá-las. Por quê? Porque nós lemos aquilo e faz sentido para nós, ou seja, está falando da construção humana, do pensamento humano. Então, isso sedimentou-se, virou uma base. Essa base virou uma cultura. Por quê? Porque foi aí sendo transmitida, e só assim ela pôde ser transmitida. E aí, ao longo do tempo, todas essas bases elas foram se mesclando a novos acontecimentos. Quantos aí, né, moldaram a nossa cultura? Revolução Francesa, Revolução Americana, marxismo, tudo isso faz parte hoje e está presente no nosso imaginário. E se o Scruton escreveu esse livro, é porque ele identificou aí problemas ou inimigos da civilização ocidental, da cultura ocidental. Olha, isso vem acontecendo ao longo dos tempos. É difícil você identificar ali uma data onde, olha, começou aqui. Mas a Revolução Francesa, sem dúvida, teve um grande impacto. Por quê? Num momento de predominância da Igreja Católica, você tem a Revolução Francesa querendo destruir
a religião católica, querendo instaurar ali o império do racionalismo científico. Se ela faz isso, ela ataca uma das bases principais da cultura ocidental, certo? Que é a moral cristã. Muito provavelmente começou ali. Ou, se não começou ali, foi um acontecimento de grande influência. Você teve a Revolução Americana, que por um lado foi muito boa, porque ela conseguiu se separar dos seus colonizadores e construir um império técnico de evolução tecnológica e jurídica, onde uma nação cresceu, se desenvolveu, mas não tem uma cultura, ou seja, como se ela não tivesse a sua alma. Cultura que eu digo aqui dentro desses aspectos que nós estamos falando, né? Eles têm a cultura do capitalismo, pura e simples. E aí, ao longo do tempo, enfim, as coisas foram mudando. Mas no início, é isso que eles construíram. Você tem outro aspecto que é muito importante dentro desse tópico que nós estamos falando aqui dos inimigos, que é o marxismo, o surgimento do marxismo. Antes de Karl Marx, você já tinha ideias socialistas, circulando na França mesmo, inclusive, que muito provavelmente influenciou a Revolução Francesa sobre algum aspecto, que era o socialismo utópico. Depois surgiu Karl Marx, com o socialismo científico. Tudo isso foi contribuindo para criar uma anticultura ocidental, se é que a gente pode dizer isso, que eles atacavam esses pilares. Então eles queriam modificar a nossa moral judaico-cristã, o sistema jurídico, adaptar aí, né, para o estado deles, tudo mudaria. Bom, as coisas se concretizaram exatamente como eles queriam? Bom, não. Houve tentativas? Houve. Rússia comunista, né, foi o primeiro país a colocar na prática uma tentativa, né, de um Estado comunista, acabou caindo. Você teve a China maoísta. Hoje a China é comunista, mas não é igual no período de Mao Tse-tung, onde era a influência da Rússia era direta. Mas você tem ali uma China comunista, ali alimentada por um sistema totalmente capitalista. Das grandes indústrias, hoje tudo vem da China, né? Então note que tudo isso foi servindo para deixar a cultura, essa alta cultura do escroto de lado, e colocar o que no lugar? Aí você pode se perguntar. Então, vamos lá. No lugar da literatura, da alta literatura, esse exemplo aqui, o que vem sendo colocado? Primeiro que as pessoas não leem. Um país aí de milhões de habitantes, quantas dessas milhões de pessoas leem alguma coisa? Uma ínfima parcela. Então o sistema educacional ele já foi o saco. Ao passo que, veja que interessante, todos são alfabetizados. Bom, se não todos, é a grande maioria. A não ser aquelas pessoas que vivem no sertão, isoladas, enfim. Então você tem um grande número de alfabetizados, ao passo que esses alfabetizados mal conseguem ler. São semi-analfabetos. Quando muito, né, bem ali uma pessoa que se esforça hoje em dia, ela se forma numa faculdade, e mesmo assim, muitas delas não entendem o que ler, que seria um analfabeto funcional. E dentro dessa seleção, você tem um grupo de leitores. E desse grupo de leitores, você tem os livros modernos que vêm sendo lançados, que não se perpetuam, né? O que aconteceu então com a literatura? Ela foi sendo excluída, porque esses grupos, que o Scruton entende como sendo inimigos, introduziram um conceito de uma revolta contra o julgamento estético, porque, ou seja, exclui as minorias. Então, a minoria, ela quer fazer o quê? Ela quer entrar na sociedade e ditar as suas regras, de modo que a sociedade mude. Ela não quer ser aceita e respeitada. Não, ela quer pôr uma mudança cultural. Então, isso abre o precedente para um outro problema que o Scruton ele reconhece, que é o multiculturalismo. O Ocidente, conforme foi sendo inseridas essas mudanças ao longo da história, veja você, antes você tinha ali, até o período da Revolução Francesa, 1700 e pouco, você tinha uma base cultural sólida. Foi sendo introduzido ali o primeiro buraco, Revolução Francesa, marxismo, enfim. As coisas foram se degradando. Essa cultura que era sólida não é mais. Aí foi abrir espaço para multiculturalismos, que é o que nós temos hoje. E veja você, nós estamos aqui até esse momento falando assim, olha, é ruim, é bom. Agora, entra naquilo que nós já discutimos.
O que vem sendo passado até hoje? O que transmite, o que resiste ao tempo? Então pense você. Pense aí nas coisas que você conhece, das músicas que você ouve, da arte que você consome, se é que você consome. Se a literatura está defasada, a arte, então, sumiu. Não existe mais. E o que existe também entra no mesmo âmbito da literatura moderna. Então você tem algumas exposições de arte hoje, ao melhor estilo, privada na parede, mictória na parede, banana com silver tape. E aí as pessoas se esforçam muito para dar um significado para aquilo. Mas note que sempre tentando romper com essa tradição cultural. E quando você vai conversar com essas pessoas, todas elas estão ali mergulhadas e saturadas de marxismo, de multiculturalismos de maneira geral, de pequenos conceitos, né, de grupos de minorias. E ninguém julga a arte pela arte, e sim pelo que ela pode fazer pelo seu movimento. Então, as artes de maneira geral perderam o seu valor intrínseco e passaram a adquirir um valor funcional. Passaram a utilizar essas coisas para propagar a sua tese, o seu objetivo. Se o meu objetivo é destruir a cultura ocidental, eu vou usar essa privada na parede para desconstruir tudo. Aí eu atribuo a ela um significado. Ela não tem um significado, mas eu vou atribuir a ela um significado e ela vai ser útil para mim. Entende? Então tudo isso é o que o Scruton vem nos trazer. E muito mais. Que daí ele aponta vários problemas. Eu trouxe alguns. Ele defende alguns pontos da sua tese. Eu também trouxe apenas alguns. Mas, de maneira resumida, é isso que nós temos. Uma cultura ocidental que sempre existiu, digo, há muito tempo, perpetuou, sobreviveu durante muitos anos, e vem sendo degradada nas últimas décadas, em favor de multiculturalismos, de pautas ideológicas. Então a arte perdeu o seu valor, que era intrínseco, para adquirir valores funcionais, ou seja, ela é utilitarista, ela serve à minha causa. O outro pega algo, faz uma arte que serve à causa dele. Entenderam aonde o Scruton quer chegar? E como que o Scruton entende que nós podemos resolver esse problema? Bom, se ele apresentou um problema, descreveu suas causas, ele tem que apresentar alguma possível solução, ou não, não é obrigado, né? Mas eu entendo o seguinte, que qual que é o primeiro passo? 3 pontos. Conhecer a cultura ocidental. Eu citei aqui por cima, mas quando você vai se aprofundando, você vê que tem muita coisa. Então, conhecer a cultura da civilização ocidental. Segundo, apropriar-se dela. Você precisa consumir as coisas que a cultura tem para você. E isso entra num tópico muito interessante, que a cultura sempre foi criação de uma elite. E isso também é um argumento dos multiculturalistas de que nós devemos combater essa cultura ocidental porque ela era um produto de uma elite. Bom, muito bem. Elite, meus amigos, não é herdeiro de dinheiro, de posses. Elite eram aquelas pessoas que tinham o talento, o dom, enfim, a habilidade de conseguir produzir uma alta cultura, ou seja, ela, na literatura, ela observava aquele fato e tinha o talento de relatar aquilo. Aquilo foi se perpetuando, logo ela se tornou um dos melhores, a referência naquilo. Logo, foi-se colocado num outro patamar, a elite. Nós precisamos entender as coisas e não ouvir e sair repetindo. Elite é ruim. É ruim, é sempre ruim? O que elite você está falando? A qual elite você se refere? Entende? Então, tudo que essa elite produziu, nós temos acesso até hoje. Hoje, muito mais do que antes, né? Porque na época em que era produzido, como é que você ia comprar um livro? É caríssimo. Né? Ou, muito antigamente, na época de Homero, não existia livros. Então, a cultura era passada aqui. Então, se você não tivesse acesso àquela elite, você não estava sabendo. Mas as coisas, de maneira geral, foram feitas para serem transmitidas. Antes era muito mais difícil, hoje é ridículo. Hoje você entra na internet e você baixa um PDF falso. Falso, não pirata. Né? Se você tiver um pouquinho já a cabeça mais no lugar ali, fala, não, eu vou juntar aqui R$20, vou comprar um livro. Eu parei R$20 nesse livro, tá? Enfim, são coisas que você vai amadurecendo, você vai refletindo e você vai construindo uma personalidade, que é o que eu vou falar logo a seguir. Então, falamos aí os 2 primeiros passos.
conhecer a cultura, apropriar-se dela e realizar o resgate dessa cultura ocidental. Ou seja, revitalizar. Isso é o que nos cabe hoje. Para você que está assistindo, né, talvez você esteja chegando agora nessa conversa, ontem, é isso que nos cabe. Então, o meu exemplo de vida é esse. Eu entendi isso, tive acesso a isso, assim como todos, eu não sabia que existia esse mundo. Hoje, eu entendo e criei esse canal para isso. Então, além do objetivo de me render dinheiro daqui a alguns anos, eu decidi que eu iria fazer isso de forma a propagar essa cultura, especificamente literária. Literária não no sentido acadêmico de análise de textos, de períodos históricos, de períodos românticos, de qual que foi esse, qual que foi aquele. Não. De transmitir cultura humana. De maneira que você leia um clássico, você entenda o que aquele autor estava observando e você incorpore aquilo para sua vida, construindo uma personalidade robusta. Você pode também fazer várias reflexões, você precisa testar essas coisas que você ouve, né? A humanidade, como ela está hoje? Você pode fazer essas perguntas. Como as pessoas se comportam hoje? Se você é uma pessoa pobre, até classe média, enfim, que você anda de transporte público, você tem acesso a muitas pessoas. Então você vê como elas se comportam. Aí, hoje, o seu imaginário ele se resume a isso. Se você tem acesso à alta cultura, você começa a ler os clássicos da literatura. Você vai ver como as pessoas se comportavam antigamente. Então, diante de uma ofensa, como uma pessoa se comportava antes? Como as pessoas se comportam hoje? Exemplo. Diante de uma traição, como as pessoas se comportam hoje? Como se comportavam antigamente? E você vai aumentando, você vai preenchendo o seu imaginário. Abrindo parênteses aqui rapidinho, nós só raciocinamos através das coisas que já estão dentro da nossa cabeça. Com essas informações, nós imaginamos, nós prospectamos. E aí nós conseguimos prever. Não um prever banal de um cartomante. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que quanto mais informação você tem, você imagina outras coisas, muito mais coisas, e você sabe onde aquilo vai parar. Exemplo. Se você lê Ana Karenina, se você lê Madame Bovary, se você lê Machado de Assis, Dom Casmurro, se você lê Ilíada, você tem ali já um vasto repertório sobre infidelidades, sobre tipos e causas diferentes de infidelidades. Logo, é possível você prever, com um certo grau de certeza, que se você trair o seu marido, sua esposa, você vai ter problemas. E você vai arrumar problemas para outras pessoas. Por quê? Uma decisão aqui, um fato aqui, desencadeia outros ali. Porque em todos eles, em todas essas obras que eu citei, mostra isso. Vocês entendem o que seria então essa previsão? E vocês entendem o valor da cultura para você? E o valor da cultura para outras pessoas? E por que nós devemos fazer esse resgate da cultura e transmiti-la? O Scruton até é interessante porque ele sempre cita a cultura e ele fala que a cultura não beneficia o indivíduo, ela beneficia a si mesmo, porque ela vai continuar sendo transferida, né, passada para frente. Antigamente, no sistema de ensino, ninguém se preocupava se o aluno estava se sentindo bem ou não, se ele estava confortável. Ele tinha que aprender aquilo. Ponto final. Não interessa se ele vai usar ou não. Às vezes nem usaria. Mas dentre todos aqueles que passaram pelo mesmo processo de ensino, surgiu Einstein. Entendem? E assim surgiram várias outras pessoas importantíssimas dentro da técnica científica. Né? Desenvolveram foguetes, desenvolveram aviões, enfim, mas todos eles passaram pelo mesmo sistema de ensino. Que é considerado hoje opressor. Entende? Então a cultura, para Scruton, ela não beneficia o indivíduo, mas a própria cultura, e eu entendo que sempre vai beneficiar o indivíduo. Beneficiar não no sentido de que ele vai gostar, ele vai sentir prazer ao adquirir aquela cultura. Não. Ele vai se beneficiar no sentido que ele vai futuramente reconhecer valor naquilo e poder utilizar aquilo. Ou seja, ele tem ferramentas. Hoje, você não dá mais ferramentas. Por quê? Porque aquilo vai ferir o bem-estar do aluno. Vamos responder a pergunta da capa. Por que a cultura importa? Na capa é uma afirmação. Vamos agora transformá-la em pergunta e responder. Então, para a gente fechar o conteúdo desse livro. Por que a cultura importa? Diretamente falando, para construir uma personalidade
robusta, bem abastecida, com um imaginário bem abastecido de várias possibilidades humanas. A cultura vai transmitir isso para você, desde que você a resgate. De que maneira ela vai ajudar você nesse processo? Ela vai conduzir a pessoa que a consome, mostrando para ela outras possibilidades de outras pessoas que já existiram e que chegaram ao grau mais elevado de pureza humana, da intelectualidade em si, de pessoas moralmente virtuosas, cujas suas condutas eram pautadas pelas virtudes. E você vai ter notícias de onde o ser humano já chegou. E aí você faz um paralelo com você mesmo. A gente sempre começa a mudança por nós mesmos, certo? Como eu estou hoje? Então, quando você tem acesso à literatura, você vê o que as pessoas já conseguiram fazer. Você descobre que o ponto que você estava, que você achava que era muito bom, nossa, hoje eu já trabalho, eu já pago minhas contas e eu me divirto no final de semana. De segunda-feira eu volto ao trabalho de novo. Talvez hoje, no nível moral onde a sociedade se encontra, isso seja top. É muito bom. Bom, de fato, não é mal. Agora, você descobre que já existiu uma Madre Teresa de Calcutá, que já existiu uma Joana d'Arc, que já existiu um Aristóteles, que na época escreveu todos os sistemas biológicos que ele conhecia, né? E hoje você não sabe nenhum. Imagina isso há 3 mil anos atrás. Veja você quantas pessoas já existiram. E até hoje existe um ou outro aí, um virtuoso. Então, esse é o valor fundamental da cultura na construção de uma personalidade humana. E note que eu não trouxe nesse vídeo, eu não quis trazer julgamentos levianos e binários do tipo sim ou não, né? Olha, não ouça mais aquilo, de agora em diante ouça aquilo. Eu não entendo que as coisas funcionem dessa maneira e que isso traga bons resultados. Eu quis mostrar para você todas as possibilidades que a cultura vai te proporcionar. E de modo que você, em posse disso, possa fazer uma reflexão de uma autoanálise. Meus amigos, o objetivo desse vídeo não é fazer você virar um Aristóteles, não é fazer você virar um Mozart, brincadeiras à parte. Eu gostaria que com esse vídeo você passasse a refletir. Então, se eu conseguir fazer você pensar, coloquei uma pulguinha atrás da orelha, pensar tipo, olha, talvez as coisas não sejam como eu estou ouvindo aí das pessoas. Eu vou dar uma analisada aqui. Então, se eu conseguir fazer você se sentir desconfortável ou simplesmente curioso, né? Deixa seu like, se inscreve aí no canal e compartilha esse vídeo com as pessoas que você imagina que vão se beneficiar com essas reflexões. Um abraço e até mais.